ao Fala Maria. Queridíssimos, eu hoje vou entrevistar um casal, sabe aquele casal perfeito? Aquele casal que é sintonia em tudo, na vida pessoal, no amor, obviamente, e nos negócios, aquele casal que se completa, aquele casal assim que até arrepia quando você escuta a história deles, porque é uma história de conexão, de verdade, até porque aqui no Fala Maria, a gente entrevista as pessoas reais, as histórias são reais, é a vida real mesmo que está chegando aí na sua casa. Acompanhe este episódio que será sensacional. Hoje eu estou com a minha queridíssima Thalita e o Marco, empreendedores da marca Jorge Bischoff. Sejam bem-vindos ao Fala Maria. Muito obrigado, Maria. Um prazer imenso estar aqui com você mais uma vez, né? Em tantas vezes que a gente pode se encontrar e sempre em momentos alegres, momentos festivos, né? Sim. Então é um prazer imenso estar aqui hoje com você. Olha, Jorge e Thalita, assim, a primeira vez que eu encontrei com vocês, que eu tive o prazer de sentar numa mesa, degustar um vinho e saborear as inúmeras histórias de vida de vocês, eu já me encantei, eu já fiquei apaixonada, né? Porque vocês são um casal, né? Pai, mãe, estão juntos há algum tempo, há longos anos, e ainda de quebra, parceiraço na jornada do empreendedorismo no Brasil. Né? No Brasil. Vamos salientar esse ponto que é importante, né? Então, heróis aqui no empreendedorismo. Tem que ser herói. Thalita, essa moça bonita aqui do olho verde não podia, né? Foi uma boa escolha, né? Foi uma boa escolha, encantadora. Thalita, minha linda, eu quero que você conte aí essa história pra gente, para todos os nossos ouvintes, né? Como é que foi esse encontro de vocês dois? Conta a fórmula pra gente, que a gente quer saber. Bom, nós estamos juntos, vai fazer agora 15 anos. E a gente se conheceu na faculdade. Ele era a segunda faculdade dele, eu estava iniciando a minha. E ele se dispôs a me ajudar, me ensinou. Já começou o relacionamento me ensinando muito. Então aí eu falei, é ele. Homens, parceiros, né, que se dedicam, né, que se dispõem a estar ao lado de uma mulher, ele precisa ser completo. Sim. Né? Ele precisa ser completo na compreensão, no diálogo, nos ensinamentos, né? Em compartilhar todas as coisas boas que existe, né? Então tem que ser um companheiro, um parceiro de verdade. Exatamente. Né? E este é o caso de vocês. É um parceiro, um companheiro de verdade na vida familiar e nos negócios. Exatamente. Então vocês estão juntos há 15 anos, Marco? 15 anos, mas com ela é fácil ser tudo isso que você acabou de falar. Ela é maravilhosa, então fica muito fácil, fica simples. Fica muito fácil, né? Ela é muito prática. E como é que foi essa história da jornada no empreendedorismo aqui no interior de São Paulo? Ou começou aqui no interior de São Paulo? Começou a primeira loja em Araraquara, desculpa. E foi assim, nós tivemos o nosso filho Pedro, né, que é o mais novo. Então a Thalita ela estava trabalhando na iniciativa privada e aí ela acabou se desligando a ponto de cuidar, né, para cuidar do nosso menino. Para cuidar da família, né, dos filhos. Né, o mais novo dos 4 filhos. A gente fez questão de que ela passasse a primeira infância dele, vamos dizer assim, ao lado, para que criasse um perfil familiar, ao lado da mãe, né, aquele contato materno. Para ficar mais próximo, ter mais vínculo. Fundamental, né? E na hora que chegou o momento dela voltar, né, para o mercado de trabalho, foi aí que a gente pensou, e por que não então empreender? Ser uma empreendedora, né? Então começamos por aí e aí saímos em busca do que fazer,
E aí surgiu, né? Surgiu a ideia. A ideia. E conhecemos a Jorge. Ela falou que te conheceu na segunda faculdade, Na minha segunda faculdade. Na sua segunda de administração faculdade. de empresas. A primeira? Eu sou engenheiro civil, formado pela Poli em São Paulo. Sim, e depois você fez a administração de empresas. Isso. Que bacana. Bom, foi. Quando fala de engenharia, né? Então, né? Ela se encantou, né? Porque você tem. Eu sou casada com um engenheiro também de formação e meu marido é encantador, porque ele ensina muito, né? E eu gosto de estar ao lado de pessoas que nos ensinam alguma coisa, né? Uma coisa boa, relevante e enfim, isso. Uma troca, né? É uma troca. Até porque a gente também é muito inteligente, tem muitas ideias, com né? certeza, com certeza. E aí, como que surgiu essa ideia de empreender com uma marca que já existia? Conta um pouquinho sobre a marca Jorge Bischoff. Sim. Falei certo? Certinho. Certíssimo. É uma marca, assim, encantadora. A gente procurou, né, a fundo saber sobre a marca, principalmente qualidade, porque é um lema que a gente tinha entre nós, não venda o que você não use. Sim. Porque nada pior do que você ter um produto, porque ele não pode ser só comercial. Você sabe bem, você está aí no ramo, você vende sonhos. Sim. Então, você vende, tem que ser prazeroso, tem que ser uma coisa que a pessoa se encante. Sim. Né? Porque se a gente for para parar para pensar, a gente passa a maior parte de quantas horas a gente passa por dia em cima de um sapato. Sim. Então, aquele sapato excelente, como a Thalita sempre fala, é aquele sapato que você esquece dele. Sim. Então, nós buscamos isso, procuramos a fundo, e eu, como engenheiro, fiquei me encantado de ver a engenharia que existe na fabricação de um calçado. Tivemos o prazer de conhecer o Jorge pessoalmente, e ele hoje é um grande amigo nosso, fazemos viagens juntos, estamos juntos, tivemos agora recentemente no meu aniversário, ele junto em Gramado. Então, assim, ele é um cara fantástico, uma pessoa determinada, criterioso em tudo que ele faz. Ela é engenheira também ou não? Não, ele é um designer que desde... E assim... Ele nasceu para isso. Ele nasceu para isso. E ele, como ele fala muito, e tem orgulho de falar, ele fala, eu sou sapateiro de origem. Sim. Eu comecei como sapateiro, trabalhando na linha de produção, então ele conhece a fundo, desde o produto, como é feito. Ele é do chão de fábrica. Exatamente. E nesse meio ele se destacou como um designer, e aí foi embora. Essa marca, ela existe desde quando? Desde 2003. Desde 2003? Desde 2003. Mas assim, o Jorge, ele foi realmente, é o que você falou, no chão de fábrica. Ele é de Igrejinha, lá no sul, e lá é muito forte a área de calçado. Sim. E a mãe dele já levava ele, ela trabalhava na fábrica, e a mãe já levava ele ali para ficar com ela enquanto ela trabalhava, fazia as costuras. Então, aí depois ele se profissionalizou, virou designer, mas ele fala, eu me honro muito do título de sapateiro, porque foi assim que eu comecei a minha história. E quando a gente optou por começar o nosso negócio, eu não tinha dúvida que seria sapato e bolsa, porque eu fui na minha maior paixão. Sim. E aí a gente realmente... Sapatos e bolsas. E assim, eu falei, com certeza aqui eu vou conseguir me entregar, me dedicar e vai ser natural. E aí a gente realmente tinha que... nos entregar a alguma empresa que a gente confiasse, que valesse a pena. Então eu tirei um período, tirei alguns meses e fui testando algumas marcas. Sim. Eu já usava Jorge, mas eu não podia ir só pela empolgação. Como era um negócio, um empreendimento, a gente tem que usar. Você testou outras marcas? Testei. Então o que eu fazia? Eu falei, eu vou colocar uma rotina de uma mulher no geral. Eu colocava o sapato, ia levar meu filho na escola às 7 horas da manhã. Colocava um sapato e a bolsa da marca X. Sim. Ficava o dia inteiro. E vida de mãe, Vida de mãe. Vida de mãe. E corre pra cá, é bolsa no carro pra lá, é criança que manda a bolsa de volta pra cá. Então corre pra cá. Enfim, eu fiz isso com algumas marcas. E por isso que eu falo, sapato bom é quando a gente esquece que tá usando. Porque quando eu chegava na semana de testar os sapatos da Jorge, eu esquecia que eu estava fazendo teste. Então, eu ficava o dia todo, tirava o sapato 8 horas da noite, eu falava, poxa, eu estou fazendo teste.
Então, assim, foi a marca que mais me atendeu, que mais me trouxe conforto. E aí, quanto mais a gente conhecia sobre, a gente teve certeza da decisão tomada. E um detalhe importante e interessante, né? E tudo isso começou, porque o Jorge ele já era um estilista famoso, Sim. um designer famoso, né? Ele produzia para mais de 30 marcas no Brasil. E numa pergunta de um jornalista para ele, quando perguntou para ele quando começaria a marca dele, ele foi pego de surpresa. Ele falou, mas como assim, a minha marca? Ele falou, é um nome difícil, meu nome, que leva a marca dele. Sim. Que isso também é encantador, porque nada melhor na sua empresa do que levar o seu nome próprio, como é o seu exato. caso. Né? E ele se orgulha muito disso, e com toda a razão. E aí sim, ele... 20 dias depois começava a nascer a Jorge Bischoff, e nessa pergunta que mudou toda a história. Ele... Acendeu uma lanterninha e ele falou, por que não meu nome? Já que sou eu que faço a criação, que escolho os materiais para fazer esses sapatos. Exatamente. Onde ele coloca muita energia, muita paixão para atender o cliente na ponta e para que o cliente fique extremamente satisfeito. E hoje é uma marca presente em mais de 60 países. Mais de 60 países. A única marca brasileira que tem um designer brasileiro. Nós não temos outra marca que tem um designer brasileiro, a não ser que leva o nome, a Jorge Bischoff. E está hoje em Milão, na feira. Que lindo! Então, é fantástico você ver isso de uma marca brasileira, como você mesmo disse, um empreendedor no Brasil fazendo sucesso mundialmente. Mundialmente. Então é de se orgulhar. Isso é muito importante, isso que acabamos de falar aqui. Nós, brasileiros, precisamos dar valor ao que é do Brasil, não é isso? Exato. Então, nós temos aqui um brasileiro, o Jorge Bischoff, que foi ali, vivenciou no chão de fábrica o dia a dia de como que é a produção, a criação de produtos, né? E hoje tem uma marca dele, né, que leva para o mundo inteiro e é do Brasil, é nossa. Então, nós precisamos falar sobre as nossas marcas, né? Até porque são produtos excepcionais, né? São produtos maravilhosos. Eu, por exemplo, eu já usei sapatos e sapatos que machucavam, doíam muito o meu pé. E uma coisa que tira a atenção de qualquer ser humano é um sapato machucando o seu pé, né? Então, isso não... Assim, hoje eu não aceito mais esse tipo de coisa. Se o sapato está me machucando, eu jogo ele fora. E nunca mais eu vou comprar dessa marca X, né? Sim. Porque nós merecemos usar um sapato que tenha conforto, que tenha um design bonito, porque moda... Sim, a gente precisa, né? né? A gente precisa estar a atual, elegante, com conforto. Confortável. E principalmente de um grande empresário brasileiro, né, que está fazendo sucesso no mundo inteiro, né? Então acho que a gente precisa honrar isso. Com certeza. A gente precisa dar valor, valorizar o que é nosso. Né? E o Brasil é muito rico, né? O Brasil tem muitos problemas, mas nós somos muito maiores do que os problemas que temos. Sim. Né? Agora, ser empreendedor no Brasil, conta aí. Vocês sentiram falta em algum momento de crédito para abrir o negócio ou expandir o negócio? Maria, hoje eu costumo resumir assim, o país ele vive hoje como um sócio majoritário de qualquer empresário brasileiro. Sim. Que ele participa só da parte boa, que é o faturamento. Sim. Então você paga o lucro, aí o problema é seu, se vai ter lucro, se vai ter prejuízo, você tem que... O chão de fábrica é nosso. Rebolar, é nosso, né? Mas ele participa e aí o retorno é zero, né? Você acaba assim vivendo uma situação que você paga e nós não temos nada. Então, pagamos muitos impostos e não temos o retorno. Nenhum. O retorno na educação. Exato.
Segurança. na segurança, Na na parte médica, na saúde. saúde. Exato. A gente não tem esse retorno. No Exato. transporte público, por exemplo, Sim. né? Porque imagina, a quantidade de impostos que a gente paga, se Sim. a gente tivesse uma qualidade melhor nesses serviços para nos atender, ficaríamos muito felizes, Sim. honrados, né, de poder, né, de pagar essa quantidade imensa de Então, imposto. eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que o empresariado brasileiro é o melhor do mundo. Sem dúvida. O empresariado brasileiro é aquele que tem fé e coragem de ir à luta. Sim, Porque sempre. sabe por quê? O empresariado brasileiro, ele não estudou. E os grandes e melhores exemplos, as melhores histórias são das pessoas mais simples, daquelas que não tinham Exatamente. nada. Só que essas pessoas, lá na educação básica, por exemplo, elas não tinham ninguém ensinou para elas educação financeira, ninguém ensinou Exatamente. nada, né? Assim, eles Foi foram na raça. aprender na vida real, errando muito, batendo a cabeça, mas tornando-se assim empresários de sucesso, de grande valor, como é o caso do Jorge Bischoff, que é uma honra aqui estar recebendo vocês representantes dessa marca brasileira, genuína, assim, é uma honra. Eu só tenho que pedir aos nossos telespectadores que visitem a loja dos nossos amigos aqui e comprem muitos sapatos e bolsas na Jorge Bischoff. A propósito, qual é o endereço da loja de vocês aqui em São Carlos? Aqui em São Carlos, a gente está na 15 de novembro, esquina com a Alexandrina. Não tem erro, é 15 de novembro com a Alexandrina. E a gente tem também em Araraquara, ali no Shopping Jaraguá. Você viu? Muitos endereços aí. Agora, uma coisa que está aqui, que eu estou aqui pensando, mas a Jorge Bischoff não é só sapato e bolsas. Tem mais coisas ainda? Tem mais coisa. Então eu quero saber. E uma que eu admiro muito e gosto muito. Bravo. São a parte de vinhos. Vinhos? A Jorge hoje conta com 3 vinhos tintos e um vinho branco. Detalhe importante, a uva, a propriedade é do Jorge, a vinícola é do Jorge e o vinho chega aqui com todo o sistema, todas as fases passam só por ele. Então não ele é fiscaliza ali, tudo. no chão de fábrica. Tudo. Exatamente. Ele é um conhecedor da arte, então ele, assim, com toda certeza, a vinícola fica na Argentina, em Mendoza, no Vale de Uco, que é um dos melhores Malbecs do mundo. Tanto é que as grandes vinícolas europeias estão lá hoje, sim, porque na Europa você não consegue uma uva Malbec com a qualidade que você consegue lá, sim, devido à altitude, o clima, o solo, né? Então, é um vinho assim de altíssima qualidade. E o branco são os meus queridinhos, né? O Malbec e o branco, mas todos eles é questão de gosto, mas é fantástico a origem, o cuidado e a qualidade que tem. Pode comprar sem dúvida nenhuma, porque é o melhor produto. Sem dúvida. Né? Até porque quando você fala dos produtos brasileiros, a gente não tem muita dúvida, né? Porque para que eles sejam aceitos no mercado externo, não é qualquer produto que é aceito no mercado externo. Principalmente os nossos produtos aqui no Brasil, eles passam por um crivo assim surreal, assim, mais do que qualquer outro país. Sim. E os nossos produtos, os produtos brasileiros lá no exterior, que muitas vezes os brasileiros chegam lá, saboreiam um produto brasileiro e nem sabem que é brasileiro. Mas ele dá valor porque está lá no exterior. Uhum. Mas o produto é brasileiro. Então, a gente precisa valorizar o que é nosso. Nós temos muitos produtos maravilhosos no exterior. Eu estava nos Estados Unidos e eu fui tomar um café com meu marido. Sentamos lá fora e tal, e eu comecei a tomar um café. E aí eu olhei ao lado,
tinha uns cestos assim, com vários cafés, assim, vários produtos. E aí eu peguei um e olhei, era um café. Eu falei, gente, um café nosso aqui. Aí eu olhei assim no rótulo de Catanduva. Catanduva aqui, tava lá. Você Legal, entendeu? dá orgulho pra gente Dá orgulho também. pra gente, né? Então, vamos valorizar os nossos produtos, vamos comprar os nossos produtos, porque, como eu disse, o Brasil tem problema, mas o Brasil é muito maior do que seus problemas. Então, valorizando os nossos produtos já é um bom começo, né? Porque vamos parar de valorizar coisas do estrangeiro. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu estive lá, eu sou muito observadora, eu vou olhando as coisas e tirando as minhas conclusões. Mas, assim, lá nos Estados Unidos, latino é latino, né, meu amor? Então, latino, ele precisa ser PhD, ser cientista, ser uma série de coisas, ou então ser milionário, ser rico, para poder ser, né, bem tratado lá. Eu digo assim, bem tratado na corte, né? Bem tratado na corte. Porque a gente também precisa entender que estar num país onde os costumes, a língua, o meio de viver é diferente do nosso, a gente já começa de forma rasteira, né? Agora, chegar lá por cima não é para qualquer um. Então, a gente vai trabalhar muito, a gente vai, enfim, nem vou entrar nesses detalhes, né? Mas, assim, latino é latino, né? Você vê como que é o tratamento lá. Mas, e tem alguns brasileiros que são bem, assim, tem um poder econômico interessante, tá? Fala assim, nossa, aqui é o melhor país do mundo. Lá é um excelente país, mas o melhor país do mundo é o meu Brasil. Porque aqui eu tenho um ar maravilhoso, pessoas maravilhosas, praias maravilhosas, comidas maravilhosas, um país que aceita outras pessoas, né, aqui de coração aberto. Sim. Eu que sou nordestina, Sim. eu gosto de receber pessoas assim com a mesa farta, com alegria, porque é isso que é bom na vida, né? Com certeza. E como o Jorge Bischoff, nosso maravilhoso dono da marca aí que vocês representam e representam muito bem, nós temos que valorizar essas pessoas. Sem dúvida. Então, assim, muito feliz em recebê-los aqui, ouvir essas histórias. Eu faço questão de degustar esses vinhos aqui nessa mesa do podcast Fala Maria, com vocês novamente. E convido vocês também a virem ao Fala Maria, participar dessa mesa gostosa, esse bate-papo delicioso, porque aqui é só energia boa, coisa boa, só tem coisa boa, coisa ruim a gente não quer. E agora eu já estou aqui querendo a data para a gente degustar esse vinho maravilhoso do Jorge Bischoff. Vamos trazer para você, eu tenho certeza que você vai amar, Má. Tenho certeza. Que coisa boa, eu estou feliz demais. Agora, vocês têm outros planos de abrir novas filiais? Vão ficar somente com Araraquara, São Carlos por enquanto? Pensam, como é que fica esses dois produtos? Bolsas e sapatos e os vinhos. Vocês vão colocar no mesmo ambiente? Isso. Vão colocar em ambientes separados? Como que é essa logística? É assim, todo o empreendimento precisa muito de cuidado, atenção. Então, a princípio, a gente está focado tanto em Araraquara e em São Carlos. Sim. E a Jorge Bischoff, ela realmente nos desafia. Porque para lançar os vinhos, a gente teve que viver essa realidade. Então, nós fizemos uma viagem para conhecer a vinícola, conhecer todo o processo. A gente não pode simplesmente colocar o produto lá e não ter conhecimento de como é produzido aquele vinho, qual a importância dessa uva, qual é a diferença dessa uva, o solo. Então, ele realmente nos desafia. E ele traz para a gente também um estilo de vida. Sim. E sempre trazendo e agregando produtos novos. Então, quando a gente começou, há 4 anos atrás, realmente era bolsa e sapato. Nesse intervalo de tempo, ele já nos desafiou a conhecer mais sobre os óculos de sol, que ele também lançou o ano passado. Óculos de sol? São maravilhosos. Gente, é muita coisa boa ter nessa loja. Óculos de sol
os vinhos, logo vai ter lançamento também dos vinhos, tem um vinho novo que vai chegar aí. E agora, para o inverno, a gente já tem as jaquetas em couro. Ai, meu Deus! Então, assim... Adoro Jorge Bichot. É um universo que realmente a gente precisa estar empenhado e o tempo todo buscando conhecimento, para a gente realmente oferecer algo de confiança, que a gente conheça. Então, a gente precisa ter esse tempo de imersão, assim como foi lá atrás com os óculos, assim como foi com o vinho. E agora, para o inverno, conhecimento em todo esse produto novo, que são as jaquetas também. E chapéus. E o chapéu, Gente! verdade. Trazendo, eu assim, adoro chapéus. Muito estilo. Tem chapéus femininos? Feminino. Sim, femininos. Ah, então eu vou comprar porque eu gosto. Vai ficar lindo com o seu rosto. Então ele pensa assim num look como um todo, porém, lembrando sempre na individualidade de cada mulher. A gente tem a parte masculina também, mas é óbvio que eu me refiro mais à mulher, que é 80%, 90% das nossas consumidoras. Clientes. A mulher leva para agradar o marido, mas os nossos clientes, 90 e poucos por cento, realmente é mulher. Então, por ser uma operação que realmente pede da gente essa atenção, esse cuidado e conhecimento, hoje a gente está feliz e conseguindo dar atenção às duas inteiramente, né? Dedicando e acompanhando certinho, como tem que ser, como um empresário brasileiro mais que nunca deve fazer. Muito bom. Pelo rostinho de vocês, eu vejo que vocês estão assim felizes, completos, felicidade plena. E isso faz toda a diferença, porque eu escuto muito falar marido e mulher trabalhando junto não dá certo, né? Eu escuto muito isso. Mas eu estou com um casal em sintonia 100%. Dá para ver nos olhos de vocês. Então, isso faz toda a diferença no ambiente familiar e no ambiente profissional. A felicidade, a alegria, gratidão um pelo outro. Precisamos ser gratos por tudo, né? Pelo que você aprende com ele, pelo que ele aprende com você, pelo profissionalismo nos negócios, que um e o outro reconhece que somente os dois juntos poderia estar construindo essa história de empreendedorismo com tanta sabedoria, com tanta riqueza de detalhes, com tanto estudo, né? E com tanta vontade de vencer. Sim, não é isso? Porque o empreendedor no Brasil, o pequeno, médio, grande, né? Todos eles, mesmo estando bem, eles têm esse desejo de vencer. Porque empreender no Brasil não é fácil. Não conheço os outros países, eu conheço o Brasil. Mas para mim aqui não tem sido fácil, tem sido difícil. Eu tenho conversado com muita gente que diz a mesma coisa, que é difícil, não é fácil. Às vezes você precisa de um crédito, de alguma coisa ou outra. E assim, a gente não tem muitas portas abertas. É só a nossa vontade de vencer. Sim, e muito caro, né? E muito caro. Quando e o crédito muito caro. Então fica muito difícil crescer exponencialmente. Por exemplo, vocês têm 2 lojas, poderiam ter 10 lojas, porque o crédito é muito caro para a gente. Então é só quem é raçudo mesmo, só quem tem coragem, só quem tem aquela determinação de que quer vencer e de que seu negócio tem a sua essência, tem o seu jeito e que você não vai deixar aquilo desabar. Então, se você está passando por isso, a mensagem que nós vamos deixar para você hoje é: não desista, siga em frente. É difícil mesmo, não tem nada aí fácil para você nessa jornada. É você mesmo, você que vai encontrar dentro de você a força, a coragem de vencer. Então, vá à luta e olha, não esqueça do nosso Fala Maria, curta a gente, comente, dá aquele tapinha gostoso lá que fica se inscrevendo. E você fala, esse Fala Maria é maravilhoso. Eu adoro ouvir essas histórias lindíssimas. Entusiasmo, 100% entusiasmo. É isso aí, gente. Acompanhe o Fala Maria nas nossas redes sociais, tem no Spotify, tem no YouTube. Aqui a comunicação é aberta para todos. E o amor, então? O amor é o amor de Maria. Então não perca,
Um beijo no coração. E a vocês, o meu Uma- muito obrigada. Obrigada. Vocês Obrigada. são sensacionais. Obrigado. Obrigado.